A revista Cenário informa que a mediadora da sabatina técnica do Estúdio C, jornalista Paula Litaif, foi submetida a um protocolo de segurança de saúde para que pudesse realizar a sabatina sem uso de máscara, minimizando o risco de contaminação da Covid-19. O mesmo foi solicitado pelo candidato. Sejam bem-vindos à terceira sabatina técnica da revista Cenário. Pela primeira vez em Manaus, o eleitor terá a oportunidade de analisar de forma técnica o seu candidato a prefeito. E para explicar as normas da sabatina, a diretora executiva da TV Cenário, Vanessa Taveira, apresentará agora o regulamento elaborado sobre a instrução da nossa assessoria jurídica, o advogado Christian Naranjo. A sabatina é realizada pela revista Cenário no período de 26 de outubro a 10 de novembro, excluindo sábados, domingos e feriados. O programa é mediado por uma jornalista com formação acadêmica que também poderá atuar como entrevistadora. Os demais entrevistadores são técnicos com especialização em administração, direito, economia, engenharia e meio ambiente. A sabatina tem duração de 1 hora e 30 minutos, dividida em 2 blocos de 45 minutos cada. O entrevistador tem 1 minuto para cada pergunta. O entrevistado tem 2 minutos para a resposta. Em cada bloco são feitas 5 perguntas, uma para cada sabatinador. A assessoria jurídica da revista Cenário, em consonância com a dos candidatos, definiu que a participação na sabatina ocorrerá em ordem alfabética do nome usado na urna eletrônica, podendo haver alteração de acordo com a agenda do candidato. O programa será veiculado na internet, site, Facebook, Instagram e YouTube, no mesmo dia da gravação. Eventuais questionamentos no decorrer da sabatina poderão ser objeto de recurso da assessoria do candidato, que será analisado pela revista Cenário. Revista Cenário, um jornalismo técnico e investigativo nas eleições 2020. E nesta quarta-feira, participando pela primeira vez da sabatina da Cenário, temos o engenheiro civil Samir Oliveira, do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. Muito obrigada, Samir, pela tua presença. Também temos o Sindicato dos Economistas do Amazonas, Marcos Evangelista, confirmando aqui novamente sua presença na Cenário. Obrigada, Marcos. E da OAB, a vice-presidente Grace Benayon. Muito obrigada, doutora, mais uma vez pela sua presença. E da Associação Conservação da Vida Silvestre, o professor Carlos Durigan. Muito obrigada, professor Carlos, pela sua presença novamente. E o candidato de hoje, sabatinado pela revista Cenário, não teria como não dizer polêmico, Coronel Menezes, do Patriota, partido aliado do presidente Jair Bolsonaro. Muito grata, candidato, pela sua presença aqui nos estúdios da Cenário. Obrigado, Paulo. Então não se incomoda de ele chamá-lo de polêmico, não, né? Esse é um elogio, não causa essa polêmica toda. O seu nome é Alfredo Alexandre de Menezes Júnior, 57 anos. 6. Aumentaram um pouquinho mais a sua idade aqui, quiseram envelhecer, né, um pouquinho. O senhor é coronel da reserva do Exército, isso? Sim, senhora. Estreante nas eleições, postulante pela primeira vez a um cargo no Executivo. Por que o senhor quis deixar a gestão pública e tentar um cargo eletivo? Não, eu diria assim, porque eu quis trocar minha vida privada e entrar na gestão pública. Tá? Não, só para... É simples, vou ser bem franco com você. Não fazia parte dos meus planos de vida, ser candidato à prefeitura. E, primeiro, uma oportunidade. Segundo, uma indignação como cidadão. Nos últimos 2 anos, estava nos últimos 16 meses à frente da SUFRAMA, até o mês de junho, e verifiquei, acompanhando paralelo o processo das eleições de 2020, que nós estávamos voltando ao passado, querendo solução do futuro da cidade, mas voltando ao passado, porque não tivemos, ou não foi apresentado nenhuma liderança política nova que pensasse a cidade para o futuro. E a maioria dos candidatos que estavam se apresentando como pré-candidatos na oportunidade, todos eles já tinham tido algum contato com a prefeitura 1, 2 vezes, e por causa disso, eu saí da SUFRAMA, estava saindo da SUFRAMA, o presidente Bolsonaro me convidou para trabalhar diretamente com ele, lá em Brasília, e eu falei, olha, eu não tenho interesse no momento. Ele perguntou o que você vai fazer, eu falei, olha, eu vou ficar pela minha cidade, vou ver o que eu vou fazer. E aí eu falei, olha, daqui a mais
5 dias se encerra aí o prazo para quem quer se desincompatibilizar. Se o senhor me apoiar, eu vou me candidatar a prefeito. E ele falou, toca o barco que a gente conversa lá na frente. E aqui estou eu, tocando o barco. O presidente Jair Bolsonaro, ele fala muito nas entrelinhas, né? Ele não fala abertamente, estou apoiando alguém. Inclusive, ele já deu entrevistas à mídia nacional dizendo que ele teria aí uma definição mais certa a partir do segundo turno. Mas aí eu acredito que está com 2 ou 3 semanas, nós tivemos aí uma polêmica dele comentando de que apoiaria um candidato careca de Manaus. É o senhor mesmo? Não, eu quero fazer uma retificação na sua argumentação. Na realidade, ele vinha dando algumas sinalizações. Há um mês atrás, ele falou, tenho candidato pela primeira vez em São Paulo, Santos e Manaus. Sim. Depois, ele falou o seguinte, o meu candidato em Manaus é um coronel do Exército. E aí, na semana passada, na quinta-feira, publicamente ele falou, o meu candidato em Manaus é o coronel Menezes. Então, essa foi a cronologia dos fatos. Então, ele veio dando os indicativos, acredito eu, por causa do momento político que a gente vive. Nós temos aí uma boa parte dos congressistas, pelo que eu tenho ideia, em torno de 30% do Congresso Nacional, e o presidente tomou uma decisão de não fazer assim diretamente, senão ele não conseguiria trabalhar. Isso é a minha percepção da coisa. Porque se dá apoio para um, tem que dar para outro. Então, ele escolheu alguns, pontuou, hoje 5 cidades no Brasil, e ele colocou esses candidatos em evidência. E na quinta-feira ele falou claramente, o meu candidato em Manaus é o coronel Menezes. Eu não vi isso entrar muito nas redes sociais, mas eu acredito, só para a gente encerrar essa parte política, é uma pergunta que geralmente os sabatinadores, por serem mais técnicos, eles não vão estar fazendo. Eu acho que ele ter dito inicialmente que não apoiaria ninguém no primeiro turno se tornou um tanto contraditório e atrapalhou um pouco a sua campanha? Não, eu não estou preocupado se atrapalhou ou não minha campanha, honestamente, com relação a isso. Tá? Eu já sabia, desde o início, que eu teria o apoio dele, porque se eu não tivesse, eu não teria entrado no jogo. O que acontece, como você muito bem falou, não ecoou nas mídias, porque uma boa parte da mídia é comprada por esse grupo político que domina o Estado há mais de 40 anos. Então ele compra, então ele não tem interesse nenhum em te divulgar, porque você é totalmente contrário às práticas deles que querem se perpetuar no poder. Então, por isso que não ecoou. Mas se for na mídia social, está lá a declaração do presidente. Eu falei mais mídias sociais, né? Porque quando eu me refiro a veículos de comunicação, a gente cita claramente veículos de comunicação. É porque mais de 70% aqui desculpa usar o termo ainda, mas são muito ainda favoráveis ao presidente Bolsonaro, né? Sim. Mas vamos falar mais de política a partir do segundo bloco, que eu acho um assunto bem interessante para tratar. O nosso primeiro sabatinador, hoje, pela primeira vez, é o engenheiro Samir Oliveira, que vai falar sobre lei da autovistoria, não é isso, Samir? Correto, Paula. Fique à vontade. Então, candidato, direto ao ponto. Um pleito dos engenheiros que está em tramitação na Câmara de Manaus é a lei da autovistoria, que exige rotinas de inspeção periódica para estruturas públicas, sejam edificações, sejam obras de infraestrutura urbana. E também institui os planos de manutenção para esses empreendimentos, com o objetivo de orientar os responsáveis pelas atividades de manutenção preventiva, corretiva e até preditiva. É um projeto que, na realidade, vai proporcionar mais segurança para a estrutura física da cidade. Qual a avaliação do senhor sobre esse projeto? E o senhor pode se comprometer a trabalhar pela aprovação desse projeto? Olha, eu vou me comprometer não como político, vou me comprometer como cidadão. Tá? Vou falar uma coisa para você. Eu tenho uma percepção sobre uma classe política que nos domina aqui no Estado. Eu tenho a percepção de que esses políticos, eles não resolvem o problema do povo. Eles estão preocupados em resolver o problema pessoal deles. Né? Quando esse problema pessoal deles pode, com alguma obra pública ou algum posicionamento, pode dar um flash, um highlight na vida deles, aí eles fazem. Quando não, pode ser interessante para o povo, mas para eles não, então eles não fazem. E eu vejo o seguinte, que esse projeto é extremamente interessante. Se fosse um político tradicional, ele dizer, claro, rapaz, é agora comigo, esse negócio é assim. Eu diria para você, é interessante, eu era o superintendente da SUPRAMA, o presidente do CREA na época me visitou exatamente para que nós pudéssemos fazer um restart
exatamente dentro dessa conformação, nessa direção aí, de desburocratização e criar uma mentalidade nas empresas do Polo Industrial de Manaus de vistoria, que é extremamente necessário. O que acontece com a gente na política que eu vejo é que, de lei, nós somos muito bons, mas de fiscalização somos um desastre. Então, às vezes me perguntam, o que está faltando? No caso da prefeitura, se fosse por outra função, também diria a mesma coisa. O que está faltando? Duas coisas, gestão e ação de comando. Sabe o que é ação de comando? É a capacidade do gestor de fiscalizar aquilo que ele se comprometeu. Então, da minha parte, me falo como cidadão, não como político ou como futuro prefeito, mas falo como cidadão. Toda a iniciativa prática coletiva que venha para o bem da coletividade, ela sempre será bem aceita e bem-vinda, porque é exatamente isso que nós queremos, melhorar a coletividade e a sociedade de uma maneira geral. Aí, falando em melhorar a coletividade, a gente vai falar um pouco de gestão pública. Pois não. Um pouco voltado para a saúde especificamente. Como hoje o representante do Conselho Regional de Administração teve um problema pessoal e não pôde vir, o professor Jorge Campos, o Marcos Evangelista, que é presidente do Sindicato dos Economistas, vai estar fazendo a pergunta sobre saúde, né, Marcos? Candidato, geralmente eu começo perguntando sobre o Polo Industrial de Manaus, mas devido à sua proximidade com o nosso presidente, Jair Bolsonaro, e eu acho que a vida está atrelada à economia, eu queria saber se o senhor tem algum plano de combate à questão da Covid-19, uma vez que a gente tem visto aí nesses últimos dias São Paulo querendo sair na frente e o presidente argumentando alguma coisa diferente. Eu queria saber se o senhor eleito, o senhor já tem alguma carta na manga sobre essa questão da vacina. Tem. Bem, em primeiro lugar, quero me parabenizar e dizer que, representando, né, o professor Jorge, que está ausente, eu faço parte desse Conselho Regional de Administração, tenho minha carteirinha. Dizer que é o seguinte, o meu plano para a Covid é abrir a cidade, é abrir a economia, dentro dos protocolos que hoje são existentes e que nós temos, das regras do Ministério da Saúde e, claro, da OMS. É notório, e todos nós sabemos aqui, que iremos conviver com a Covid nos próximos, vamos colocar assim, 12 meses, até 12 meses. Por que eu falo até 12 meses? Porque acreditamos que até lá tenhamos já uma solução definitiva de uma vacina que seja realmente ratificada, aprovada dentro de todos os protocolos a nível mundial para a Covid. Aí nós teremos a solução desse problema. Então, a minha opinião é, baseado dentro do princípio econômico, nós temos que conviver dentro disso e abrir e deixar a população trabalhar tomando os cuidados que têm que ser tomados. É exatamente isso. Agora, se de repente lá, assumindo a prefeitura, o governo federal tiver algum direcionamento nesse sentido de termos um mecanismo que a gente possa trabalhar e curar essa doença, que é o caso de uma vacina, a gente vai caminhar nessa direção. Mas eu quero deixar claro, no meu posicionamento, dentro do contexto que nós vivemos hoje na sociedade brasileira, é deixar a cidade aberta, seguindo os protocolos de saúde. Ok. Antes de passar para a OAB, a pergunta, existe uma grande polêmica em torno da obrigatoriedade ou não da vacina. Como você avalia isso? Olha, eu não tenho opinião formada. Não tenho. Se eu falar que tenho, não é verdade. Entendeu? Não aprofundei nesse tema e eu vou parafrasear o presidente. A obrigatoriedade da vacina hoje é só para faísca, que é o cachorrinho. No meu caso é a vida, então só para a vidinha, que é a minha cadelinha lá em casa. Tem cientistas que são, a maioria é favorável, né, pela coletividade, a gente fala muito de coletividade. Mas é um assunto bem polêmico também dentro da ciência. Doutora Grace Benayon, vamos falar de políticas sociais para as mulheres, isso? Exatamente. Eu quero cumprimentar todos os debatedores, ao candidato. E dizer assim, candidato, seu plano de governo é um plano de governo enxuto, sem muitas promessas, né? E aí eu gostaria que o senhor colocasse aqui para a gente, falasse um pouco sobre a participação das mulheres em seu governo, caso seja eleito prefeito de Manaus, e quais as políticas públicas serão destinadas às mulheres?
Doutora, muito obrigado pela sua pergunta. Primeiro, as mulheres sempre muito bem-vindas, até porque representam a maioria da nossa população, tá? Então, eu convivo hoje com 4 mulheres diretamente. Então, conviver com mulher é comigo mesmo. Convivo com a minha mãe, com as minhas 2 filhas e com a minha esposa. Então, conceito com mulher, não, né? esse carinho Muito pelo contrário. eu gosto muito. Elas tomam conta da sua vida, Com literalmente. certeza. Então, mas eu quero lhe dizer o seguinte com todo carinho. Eu tenho percorrido as ruas de Manaus, antes de entrar na resposta, eu quero lhe dizer, eu tenho percorrido as ruas de Manaus e tenho visto muitas mulheres, como sempre, né, à frente do lar. Elas estão lá como vendedoras ambulantes, como profissionais assim, autônomas, seja na parte lá do camelô, seja em qualquer atividade nas feiras. Por exemplo, hoje de manhã eu fui numa feira, de cada 10 boxes que eu visitava, tirando a parte do peixe e carne, a maioria, eu diria assim, 90% é mulheres. Eu fico observando isso. Você vê que estão trabalhando, né? Então, deixa eu lhe dizer assim, em primeiro lugar, fomentar o empreendedorismo. Nós temos, dentro desse contexto, a gente pode voltar depois ao tema como um todo, mas voltando para as mulheres, nós temos um fundo municipal chamado FUMIPEG, Fundo Municipal de Apoio ao Micro e Pequeno Empreendedor. Então, fomentando exatamente isso, nós conseguimos ajudar essas mulheres na aviação delas de empreendedorismo. Está previsto no meu plano, como a senhora muito bem colocou, a sua visão é perfeita, ele é extremamente enxuto, porque nós criamos 3 cenários econômicos. E esse plano foi feito baseado no pior cenário. Meu mestrado e doutorado é nessa área. Quando a gente planeja, a gente considera o pior cenário. Por isso que nós não fizemos promessas muito ousadas, porque não sabemos como vai estar a economia a partir de 1º de janeiro de 2021. E aí, caminhando nessa direção, nós temos aí parceria para fomentar esse empreendedorismo, que eu quero falar dele depois, mas colocando para as mulheres, né, com parcerias com entidades como o SEBRAE, alimentar ainda mais esse espírito das mulheres. Na parte da saúde, né, o governo já tem um plano que é um programa de saúde da mulher, e a gente vai ampliar esse programa porque nós estamos criando, no nosso caso, também um programa da saúde do homem, que é uma coisa inédita. O da mulher não, o da mulher já está muito bem formatado, as mulheres elas têm esse grande mal que lhes afeta, né, que é a parte tanto do câncer do útero quanto da mama. Eu perdi uma mulher, que é minha irmã, então eu sou sensível a esse tema. Então, é por aí que nós vamos olhar e encarar o nosso público feminino. Eu estou buscando, não vou colocar para a senhora, nós tínhamos uma pessoa que nós convidamos, hoje eu tenho 60% do meu secretariado pronto, né? Um nome eu já citei, outro estou quase citando, mas tinha uma mulher que eu convidei para a área de assistência social, a gente está afinando, e outras também serão muito bem-vindas dentro da sua área. Então, é por aí que nós vemos. Agora, nós queremos sim dar a elas a capacidade exatamente de se realizarem. Mas olhando com foco, vou lhe colocar uma coisa que nos preocupa muito. Não são dados meus, são dados da prefeitura. 5%, e essa é a grande demanda do público. Duas demandas do público feminino. Primeiro, a segurança nos ônibus, que são assediadas. E segundo, a necessidade das creches, porque hoje somente são atendidas 5% das necessidades. Então tem uma demanda reprimida de 95% das creches. Isso nós estamos olhando com muito carinho. Perfeito. Eu vou fazer só um comentário breve. Que foi muito bem colocado aqui pelo candidato a questão dos ônibus. Inclusive a OAB celebrou um termo de convênio com a prefeitura e com o governo do estado, objetivando combater a importunação sexual, e o maior índice de importunação sexual contra as mulheres é no transporte coletivo. Né? Então, acho que é importante a gente fazer esse registro. Eu acredito que existe uma lei. O problema é que a lei, como a maioria das legislações no Brasil, não são fiscalizadas. Acabei de falar isso aqui agora. Nós somos bons de fazer as leis, mas fiscalizar nós não gostamos muito. Eu não acredito, não sei, lembro se ela foi regulamentada, mas a partir do momento que ela é regulamentada, o executivo ele tem que criar uma maneira de fazer vigorar a lei, mas enfim, a gente não percebe isso. Agora, Carlos Durigan, a respeito de políticas socioambientais. Obrigado, Paula.
Olá, Coronel Menezes. Satisfação estar aqui contigo, podendo debater vários temas de importância para nós, cidadãos e cidadãs de Manaus, né? Eu queria trazer, Coronel Menezes, uma temática, que é uma temática ampla, mas eu assim, vou colocar de uma forma bem breve, relacionada a uma agenda que foi estabelecida no contexto da ONU, que é a Agenda Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, da qual o Brasil é signatário, que existem lá os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. É uma agenda bem interessante, nós temos visto, eu acompanho de perto essa agenda ambiental, né, trabalhando nessa área aqui na região, e eu tenho visto, inclusive, uma adesão muito forte de empresas, né, e cada vez mais a gente chegando nesse entendimento de que o desenvolvimento social e econômico, ele está muito atrelado às questões ambientais, né? Nós temos aí anos de muita seca, como nós temos passado algumas vezes, aumento de queimadas, degradação, falta de saneamento, né? Então, é toda uma agenda que está entrelaçada, que envolve questões socioeconômicas e ambientais, e a gente vive no coração da Amazônia, né? Manaus é uma cidade que tem muito a se desenvolver, não de costas para a Amazônia, mas integrada à região, né? Até porque muitas das nossas agendas, elas são voltadas, né, ao turismo, ao desenvolvimento e exploração dos nossos recursos, né? Então, eu queria saber, Coronel Menezes, seu ponto de vista, como que a gente pode melhorar a nossa agenda socioambiental para Manaus e como que a gente pode, de fato, se inserir nessa agenda global também, voltada, claro, com toda a responsabilidade, né, mas voltada para criar um cenário mais positivo em questões ambientais também. Professor Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Eu vou ser muito franco e honesto com o senhor e com toda a audiência, né? Foi um tema, conheço esse tema, vou dar a minha opinião particular, mas nós não olhamos, quando desenhamos o nosso plano de governo, nós não olhamos assim com muita profundidade. E reconheço isso para ele, tá? Conheço bem ele. Então quero lhe colocar essa ressalva não só para o senhor, mas também para todo o público. Eu sou um homem muito autêntico. Podia até omitir esse comentário, mas não vou fazê-lo, em respeito exatamente ao senhor e a toda a audiência que nos assiste. O que me chama a atenção na nossa cidade, dentro desse segmento aí, é que nós falamos muito sobre a Amazônia, falamos muito sobre bioeconomia, preservação. Nós vivemos aqui, olhando Manaus, na margem esquerda do Rio Negro, na zona leste com o Puraquequara, que é o que o senhor está se referindo, creio, na zona oeste, balizado pelo Tarumã, e essas áreas sendo degradadas. No centro, a única área que está preservada é a área do SIX, vamos colocar dessa maneira, e que tem um componente militar muito grande, porque nós sim trabalhamos nesse sentido e o restante da cidade está desse jeito. Na minha concepção como cidadão e como futuro gestor da cidade, o começo de tudo isso tem que ser na educação, nas escolas. Eu trabalhei com um grande homem público que muito me ensinou e me inspirou, né? Me ensinou pelo exemplo. Nos 3 últimos anos de vida eu estive com ele, que foi o Dr. Felipe Dal. Era um tema muito recorrente para ele, nós discutimos. Ele, inclusive, criou ali uma patrulha no Igarapé do 40. E eu não consigo entender como é que essas toneladas de lixo são jogadas hoje, que desaguam nos nossos rios, né? E nós temos aí várias empresas que prestam esse serviço, mas toneladas retiradas diariamente. E a gente não consegue entender como é que isso ocorre numa cidade como nossa aqui, Manaus, no coração da Amazônia. E isso não é sinônimo de uma educação que começa na escola, que seja obrigatória, a gente realmente ensinar aos nossos filhos. Então, eu vejo, essa é a minha opinião sobre esse tema, que nós temos que mudar a nossa mentalidade. Realmente não é de discurso. Os políticos nós são muito bons de fazer discurso, mas nós não temos prática. É o que está na Bíblia. A fé é legal, mas sem obra também não dá. Então a gente tem que fazer as obras. Nós temos que parar dos discursos e irmos para a prática. Eu não vejo a obrigatoriedade nas escolas, dos ensinamentos. E aí, num segundo momento, cobrar de instituições, chamar a sociedade, o comerciante, chamar o industriário e
colocar programas com especialistas para que a gente possa mitigar essa ação sobre o meio ambiente. É por aí que eu navego. Candidato, a minha equipe muito em alerta, quando o senhor falou a respeito da declaração do presidente Bolsonaro, eles me mandaram aqui o link da revista Cenário, tá, dizendo que a revista Cenário deu a informação e a respeito do apoio direto do presidente Bolsonaro ao senhor. Olha aí. E talvez tenha passado batido por mim, eu quero fazer essa retificação também. Obrigado. Dentro do que ele falou a seguinte frase: eu tenho um candidato a prefeito de Manaus, que é o Coronel Menezes. Agora eu não posso mergulhar na campanha de ninguém. Que cabo eleitoral mais complicado esse, hein? Não vejo dessa maneira. Quando o presidente falou isso, ele quis dizer o seguinte, vou dar um exemplo prático. Ele falou isso na quinta-feira, tá? Sim, dia 22. Isso. Não, foi agora, quinta-feira passada. É 22, tá certo, perdão, desculpa. No dia 24, nós fizemos uma carreata em Manaus, que saímos da zona leste, norte e terminamos na zona oeste. E ele sabia disso. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma live com ele. Então, ele participou. Essa live teve mais de 700 mil visualizações só em Manaus. Então, quer dizer, ele está participando, sim. Direto ou indiretamente, está. Semana que vem também nós teremos outras surpresas em Manaus. Então, o que ele quer Mas dizer ali... Mas ele gosta, ele tem muito esse histórico. Ele fala uma coisa, faz outra. Não, o que a gente tem que entender do presidente, ele sempre procura... Ele é um homem republicano. Veja bem, quando ele falou assim, olha, ele sabendo que 30% do Congresso é candidato nos 5.500 municípios, se ele fala assim, ó, tô dentro das eleições, vão ter 200 congressistas em cima dele querendo que ele grave vídeo de apoio. Sim, e aí ele para o país. Então ele escolheu 5, 6, sei lá, hoje são 5, pode ser que amanhã sejam 6. Antes eram só 3. Porque toda regra tem exceção, nada é um trilho, né? É sempre uma trilha, nós temos que ter flexibilidade. Quando ele quis falar isso, aí eu te digo, a classe política local fala, ele não vem, ele não quer saber. Não, ele está dentro. Como a gente fala em espanhol, ele está involucrado, ou seja, ele está dentro. Só que as pessoas querem que ele venha aqui, pare de dirigir o Brasil, entendeu? Passe o dia aqui fazendo carreata, dando entrevista. É exatamente isso que ele está dizendo. Que ele não vai poder fazer, mas ele vem, vai dar a participação dele direta, indireta. Eu acho que só de ter o apoio dele já é muita coisa. É o que todo mundo estava querendo. Na sua pergunta que você começou a fazer, sim, nós tivemos aqui candidatos. Eu nunca falei do apoio do presidente, sabia dele. Porque eu tenho o telefone, ele me liga, a gente conversa todo dia. Ontem foi a última vez que eu conversei com ele. Eu vi candidatos dizendo, não, eu amo o presidente, eu sou bolsonarista, ele vai me apoiar, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu disse assim numa entrevista, olha, eu não estou dizendo nada do presidente. O presidente está falando de mim. Agora eles estão dizendo que querem o apoio do presidente. Eu nunca falei que teria o apoio do presidente ou que queria o apoio do presidente. O presidente fala de mim, é um careca, como você falou, é o Alfredo Menezes, é isso, aquilo. Agora, os candidatos estavam querendo o apoio do presidente. Agora que o presidente definiu, aí eles começaram a falar, isso não é tão importante, é que ele não vem. Aí começa esse mimimi desse pessoal que... Bem, aí é mas falando ainda em Bolsonaro, mas já falando um pouco do reflexo da gestão dele, como o senhor pretende, caso seja eleito, manter a relação amistosa com a imprensa, que a imprensa não fala por si, ela fala... Amistosa de quem com quem? Isso que me preocupa. Quem Quando quem? Amistosa da Prefeitura de Manaus com a imprensa de forma geral. Não, aqui que o prefeito tem hoje ou a minha? Não, vamos lá. Caso o senhor seja eleito okay. prefeito de Manaus, qual é a forma que o senhor pretende lidar com a imprensa? Exemplo, hoje a gente percebe que o presidente da República vão ser confrontados em algumas perguntas que desagradam e geralmente taca os jornalistas verbalmente. Só tem esse problema ou não? Nunca tive. Será que o poder pode lhe mudar? Não. Olha, esse é um problema que eu não tive e não terei. E aqui é um compromisso. Sabe por quê? É o seguinte, cada um de nós tem uma forma e um conteúdo. Deixa eu lhe explicar. Eu vou lhe contar o do presidente e o meu. O conteúdo do presidente é cristão, é patriota, família, que é o conteúdo, creio que, da maioria de nós aqui. Pode ser um para cá, um para lá. Agora, a forma dele, que ele comunica isso, é ímpar. É a forma dele.
Eu também tenho o mesmo conteúdo que ele. A minha forma é peculiar, entendeu? Fui superintendente da SUFRAMA. Em todos os momentos, desafio aqui a qualquer membro da imprensa. Todos eles que me entrevistaram ou que pediram para falar comigo, sempre tiveram prioridade. E eu tenho um diferencial. E você sabe disso, falei aqui, a sua equipe sabe bem. Todos os jornalistas de Manaus sabem. Quando vão me perguntar, olha, vamos perguntar, falando, pergunte ao vivo e a cores. Porque eu não gosto de saber nada antecipado, senão eu vou fingir, eu não vou responder da maneira autêntica que eu sou. Eu não sou um personagem, eu sou um homem autêntico. Se eu falar, olha, por exemplo, um professor me fez uma pergunta e falou, isso aqui eu entendo, isso aqui eu sei. Isso aqui eu não sei, mas eu sei aonde está a informação. Eu sou um homem cartesiano, eu sou um homem que estudei, que eu tenho a minha formação no nível mais elevado, então quem tem informação nesse nível pode até não saber, mas ele sabe aonde está essa informação para ele buscar e realmente responder e dar as respostas que a sociedade merece. Então, esse é o meu jeito. E se é um pessoal que eu me comunico bem, porque quando eu estava no Exército Brasileiro, eu fui Relações Públicas aqui do Comando Militar da Amazônia, trabalhei em 2 organismos internacionais, eu trabalhei para a Organização das Nações Unidas de Nova York, então te dá uma visão de mundo. 10 anos depois eu fiz doutorado, fui trabalhar na Organização dos Estados Americanos em Washington, e por último eu servi na Embaixada do Brasil no Peru e Equador. Se eu não tivesse um perfil diplomata, um perfil pacificador, um perfil autêntico, eu não teria essas comissões no meu currículo. Tá certo, candidato, a gente agradece a resposta. Estamos aqui na primeira rodada da sabatina da revista Cenário. Retomamos daqui a pouco. Retomamos a segunda rodada da sabatina da revista Cenário com o candidato Coronel Menezes. E agora a pergunta é do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, Acessibilidade e Plano Diretor. Escola. Candidato, de novo, direto ao ponto. Como o senhor avalia a implementação do plano de acessibilidade no plano diretor da nossa cidade e quais as suas propostas para melhorar a eficácia e a efetividade desse trabalho? Pergunta difícil, ampla. Não, olha, como é que eu avalio a acessibilidade no plano diretor? Vamos voltar ao que eu falei inicialmente. Nós somos bons de fazer leis, péssimo para fiscalizar e executar, né? Essa que é a realidade, tá? Mas eu quero falar, abrir esse negócio aí do plano diretor dentro da acessibilidade. Por exemplo, hoje eu visitei uma feira, faço isso todo dia, eu vou para uma feira. Eu já estive lá na Santa Telvina. Onde a gente chega, assim, cadê o espaço para as pessoas portadoras de necessidade? Não tem. Mas está previsto, mas não tem. Então, no nosso plano, vamos falar tecnicamente então, no nosso plano, nós temos lá a parte de calçadas, que eu peguei exatamente dessa parte do plano diretor. Nós temos que liberar calçada para a população. Quando você viu na ONU, em Nova York, em 1996 e 97, eu fui visitar um país da África. Eu chegando lá, falando inglês com os gringos e tal, o cara falou, nós estamos chegando num país assim de último mundo. Eu falei, mas por quê? Como é que você sabe? Eu perguntei para o camarada que era o meu sênior. Ele falou, porque não tem calçada. Aí eu aprendi exatamente isso. Quando você não tem calçada, você não é um país assim, não reflete isso para a sociedade. Então, nós temos um plano para efetivamente desocupar a calçada, colocar exatamente vamos colocar essa acessibilidade, colocar lá nas calçadas, pelo menos no centro, no Vieralves, na zona norte de Manaus, lá para o guia para os cegos, entendeu? Dessa maneira aí. Mas eu quero falar um pouco agora sobre o plano diretor. Tá? Eu tenho uma visão de humanizar o centro da cidade de Manaus. E eu sei que eu vou ter que quebrar. Eu gosto muito de um livro chamado Quebrando Todas as Regras. Indico para todo mundo. Tá? E eu sou esse cara, eu sou o cara de quebrar regra. Como é que é feito? É feito dessa maneira. Então bora quebrar essa regra. Porque eu aprendi que o sucesso não está na massa, ele está na contramão. Onde tu está vendo a massa, tu tem que ir para o outro lado para tu ter sucesso, porque eu sou um cara de quebrar todas as regras. E nesse sentido, eu sei que eu vou ter que quebrar regras da SEMAS, para licenciamento do meio ambiente, eu sei que vou ter que quebrar regra no IMPURB e vou ter que quebrar regra no plano diretor de Manaus, para que a gente possa humanizar o centro de Manaus e dar uma cara diferente para a nossa cidade a partir dali, entrando com esse tema que você me perguntou. É isso que eu penso.
Candidato, quando o senhor fala quebrar as regras, o senhor fala no sentido de modificar uma legislação dentro do Executivo, mandar para a Câmara Municipal de Manaus rever? Como é que seria realizado essa questão? Obrigado, Paula. Quebrar as regras dentro do marco legal. Sim. Exatamente isso. Por exemplo, eu estava discutindo com a minha equipe, falando do centro da cidade, complementando aqui a resposta do Dr. Samir. A gente fala assim, por que na nossa cidade, 5 horas da tarde, você não vê ninguém no centro? Em outras cidades, você vai no centro, ele está totalmente humanizado. Por que não temos prédios residenciais próximo do centro? Aí o cara fala, não, porque está previsto um plano diretor. Ué, então por que a gente não quebra essa regra dentro do marco legal e constrói lá e humaniza? Exatamente dentro desse contexto. Você quer ver uma coisa interessante? Né? O professor Durigan pode nos assessorar nisso. Nós temos uma regra, um marco legal que é federal, que fala que você não pode construir 500 metros a partir do rio. E isso nos prejudica não só a cidade de Manaus, como todas as cidades do nosso estado e de outros também. E ninguém fala nada na bancada federal. Sabe por quê? Porque as cidades da Amazônia, elas foram construídas como fortes ao longo dos rios. Então não tem como você não construir alguma coisa próximo do rio. E existe, claro, dentro do código, né, que controla isso, dizendo Código que você não ambiental. pode, Código ambiental, 500 metros. Então a gente fica amarrado. Isso precisa mudar. Uma coisa é para as cidades daqui, outras coisas é para a cidade do sul do país, que com certeza tem um outro cenário. O que as pessoas não entendem muitas das vezes é que o Brasil não é um país simples, ele é um país continental. Dentro do Brasil tem 5 Brasis, o do norte, o do sul, o do leste, o do oeste e o do centro-oeste. Cada um com uma especificidade diferente. Graças a Deus, todos eles falando da mesma língua. Vou mudar um pouquinho a regra do encaminhamento das perguntas para deixar o Carlos Durigan comentar um pouco sobre esse assunto, para tirar essa dúvida. É uma questão muito interessante e que tem a ver com a questão das APPs, né, as áreas de preservação permanente, que foram definidas pelo Código Florestal, né? Eu acho que dentro do próprio Código Florestal existem restrições, mas também existem possibilidades de regularização também quando a infraestrutura requer, né? No caso de cidades, no caso de infraestruturas que são importantes, elas existem aí toda uma questão de relevância, né, para a sociedade. Então isso muitas vezes não quebrar a regra, mas tá dentro do próprio arcabouço legal que permite algumas aberturas, né? É claro que isso precisa ser trabalhado localmente, né? Até uma questão que eu coloco, Coronel Menezes, essa questão relacionada à relação da gestão pública com a sociedade. Então nós vemos mesmo o governo federal atual, né, o presidente, alguns ministros, principalmente o ministro do Meio Ambiente atualmente, que coloca de uma forma muito negativa essa questão das ONGs, né? Nós sabemos que no Brasil hoje, o Brasil hoje, pelo um levantamento do IPEA, são em torno de 820 mil ONGs que existem no Brasil, trabalhando com uma miríade de temas, né? Educação, saúde, assistência social, meio ambiente, enfim, vários temas. E que emprega 10% da nossa população, isso está no estudo do IPEA, okay, né? 10% da nossa população que hoje tem carteira assinada. São os ONGs, né? Então, às vezes o termo aparece de forma pejorativa, às vezes por conta de um ou outro, uma outra instituição que tem uma postura negativa, né? Então, isso que eu penso, né? Que a gente, para questões como essa, a gente precisa trazer a sociedade junto. E suas representações como as ONGs, né? Associações e tal. Concordo com o senhor, mas eu quero fazer uma ressalva. Por exemplo, vamos colocar 800 mil ONG nós temos no Brasil. Tá? Quantos por cento dessas ONG estão lá no Nordeste? Se a gente entrar nesse debate agora, o Carlos, não, é só para reflexão. Vai até amanhã. É só para reflexão. Tem toda uma tese. Eu quero dizer elaborada que só na isso. cidade de Boa Vista nós temos 1.200. Então, 40% dessas ONGs estão no Sudeste, 25% no Nordeste, 19% no Sul
Centro-Oeste e Norte são 8%. Claro, aí entram outras, como eu falei, ONG, pelo Código Civil, é qualquer organização que não é governo, né? Organização da sociedade, que são associações, são fundações, né, basicamente. Inclui os institutos também, professor? Alguns institutos privados, sim. Mas tem duas formas de se constituir uma organização da sociedade civil, que é associação ou fundação. Entendi. E organizações religiosas, no caso específico das religiões, né? Marcos Evangelista agora vai falar sobre emprego e renda, não é isso, Marcos? Paulo, obrigado. Candidato, nós economistas trabalhamos com indicadores, certo? E nós tínhamos excelentes indicadores para 2020, isso ano passado. Até que veio aí a pandemia e houve essa destruição total, não só de vidas, como de empresas. O Estado, através da AFEAM, tem prestado um auxílio até legal para os microempreendedores que precisam de dinheiro para manter suas empresas funcionando. Eu que trabalho com isso, a gente sabe que o acesso ao crédito está cada vez mais difícil. Mas voltando para a prefeitura, o senhor sendo eleito, o senhor vai pegar esse panorama todo da economia destruído, empresas fechando e muita gente desempregada. Quais são suas estratégias, junto com a sua equipe econômica, para melhorar esse cenário? Olha, e agradeço muito, foi o tema que eu mais discuti, Marcos, e a população precisa saber disso. Há 20 dias atrás, 3 semanas, eu estava conversando com o presidente. Eu fiz a seguinte pergunta para ele: presidente, que ele me alertou para isso. Quais são os temas que o senhor diria, me diga 3, que vai incomodar todos os gestores públicos? Ele falou o seguinte: primeiro, geração de emprego, que nós vamos discutir agora. Segundo, as filas na saúde, que vão continuar. E o terceiro, a educação. Porque o presidente faz um overview de todo o país. Claro, e o mundo, ele também tem ali. E aí vamos voltar para o empreendedorismo. Aí eu quero dizer para você o seguinte: por isso, agora falo com a doutora Grace, né, que o nosso plano, e ela focou e ela realmente viu, nosso plano, ele está modesto nas propostas, nosso plano de governo, ele foi muito bem pensado, né? Ele está modesto porque nós criamos cenários. E respondendo ao senhor objetivamente, em primeiro lugar, quando eu fui para a SUFRAMA por uma indicação do presidente, eu fui o único amazonense que acompanhou a equipe econômica, e também muita gente, ninguém noticiou isso porque não era interessante, né? Se fosse do grupo político de alguém, ia ser flash em tudo quanto é lugar, né? Essa aqui é a realidade. Que eu fui o único amazonense a compor a equipe econômica do governo, né? Se eu fosse do grupo de alguns senadores e tal, era rapidinho, mas como não era, tudo bem. Mas aí, voltando, na entrevista que eu tive com toda a equipe econômica do Ministério, me perguntaram o que você vai fazer para complementar a economia. E exatamente isso foi nessa direção que eu fui no meu plano de governo. Primeiro, né, buscar vetores alternativos e complementares, porque se fala alternativo, vão dizer que ele está querendo quebrar o polo industrial de Manaus. Não tem nada a ver com isso, né? Isso é mero linguajar que os políticos do outro lado usam para denegrir ou desconstruir aquilo que você quer fazer, que eles tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram. Então, sendo bem específico, nós vamos continuar a implantação de um marco legal que eu fiz na SUFRAMA, que é a implantação de um polo digital para Manaus, que tem tudo a ver com o nosso polo industrial. Você quer ver uma coisa interessante? Eu não vou fazer digressão, vou fazer um golpe de som dali e vou voltar. Olha, o nosso polo industrial, ele não está adensado. E eu vejo muita gente aí nessas associações de classe que não reconhece isso. Por que a economia de São Paulo é pujante, representa 42% do PIB do Brasil, o Amazonas somente 1,5%? Bem, é porque lá, do lado do polo industrial, tem o polo metalúrgico, tem o polo siderúrgico, tem o polo petroquímico, tem o polo de gás, tem o polo da energia. E aí, se tu tirar um, aí tu consegue sobreviver por outro. Aqui não, nós só temos um polo industrial. E todos esses caras que estão aí no Senado, no governo, sabem disso e não fizeram. Por isso que eu falei, olha, vamos colocar vetores complementares à nossa economia. Aí a gente fica totalmente caudatário e dependente de um único vetor, que seja ele o industrial, o comércio e serviço ou o agropecuário, que eles nunca deram atenção. E nós revitalizamos e criamos, junto com o governo atual do Amazonas,
um polo agroindustrial em Rio Preto da Eva, para fazer a criação disso, focando exatamente nisso. Então, polo digital, eu quero falar de adensamento, de cadeia. Tá? Dentro desse polo digital, nós mudamos todas as regras do marco legal na zona, dentro do polo industrial, que regia, que a SUFAMA rege o faturamento de 5% que as empresas contribuem para isso. Porque antes não tinha o pequeno e microempreendedor que tinha uma startup, ele não podia aplicar a essa lei. Agora ele pode. Ele precisava de uma fundação, precisava de uma associação, e lá o cara cobrava 90% do invento dele, e ele só tinha 10%. Nós quebramos isso e conseguimos abrir. Então, a atração de empresas de inovação, elas são extremamente importantes para cá. É isso que nós vamos fazer, e principalmente as startups. Queremos instalar aqui. A prefeitura deu um passo nessa direção, nós vamos implementar. Segundo, temos que continuar, Paula, a atrair negócios para cá. Eu quero ser o prefeito que, quando tomar conhecimento, que vem uma empresa para cá, eu não quero tomar conhecimento, eu quero ir lá buscar. Eu compus a equipe do presidente, que foi a Israel, a comitiva, fomos à China, fomos à Coreia, atrair empresas para cá. Eu quero dizer, vem cá, o que você precisa aqui, da minha parte como prefeito? Quero receber esse cara lá no aeroporto. Vem cá, meu irmão, você é importante para mim, porque você vai gerar emprego, renda para a população. Esse é um papel do síndico da cidade. E facilitar, dentro da esfera de atribuição dele, a implantação disso. Isso, alguns gestores fizeram no passado. É por isso que nós temos esse polo industrial de Manaus. E esqueceram de continuar fazendo. Terceiro, conquistar, implementar novas matrizes econômicas. Turismo, nós não podemos admitir. Las Vegas, no deserto da Rota 66, né? No deserto o cara faz uma cidade de jogo ali, coloca tudo. Nós temos tudo de bom e exuberante. Nós somos o Heartland, né? O coração do mundo está aqui. Aí eu trabalhei lá na ONU, eu vou lhe falar, Paulo, o seguinte, 5 palavras mais faladas no mundo. Mãe, não posso falar a marca de refrigerante, mas eu vou falar, a Amazônia é uma das 5 palavras mais faladas no mundo. Cara, e a gente não valoriza o turismo aqui. Aí eu falo, quebrando todas as regras. Aí todo mundo fica de mimimi. Porque o voo não vem, é que o cruzeiro não atrai. E cá, meu irmão, e você como governador e você como prefeito não está fazendo nada para isso? Quarto ponto nesse sentido. Nós temos aí o fundo que eu respondi para você, o FUMIPEG, que nós temos que fazer ele funcionar. E é basicamente nesse sentido, com parceria, por último, governo federal e prefeitura, que nós vamos atrair bons negócios para Manaus, gerando emprego, renda, fazendo a economia movimentar. Essas empresas gerando emprego vão gerar impostos que vão voltar para o poder público, trabalhar na área de educação, saneamento, moradia, regularização fundiária e etc, etc. É por aí que nós estamos caminhando. E nós precisamos sim, não é brigando com o presidente da República que nós vamos atrair investimento para Manaus. Nós precisamos do apoio dele. E não tem nenhum candidato que tenha confiança, amizade e o apoio do presidente como eu. Candidato, falando ainda em polo industrial de Manaus, não tem como não lhe perguntar sobre como você vai trabalhar de forma harmônica com o ministro da Economia, Paulo Guedes. Só recapitulando o que ele já falou sobre o Amazonas, sobre a Zona Franca de Manaus, que recebeu muitas críticas. Muita gente já sabe, mas para relembrar aqui o internauta que nos acompanha, quando foi no dia 18 de abril de 2019, no ano passado, ele deu uma entrevista à Globo News dizendo que não iria ferrar, a palavra dele, ferrar o Brasil por conta da Zona Franca de Manaus. Deixando bem claro que ele realmente não teria tanto interesse em manter benefícios. E isso vem se provando agora, ao passar do tempo, com a redução da alíquota do polo de concentrados, que a gente sabe que viciou com Michel Temer. Ninguém aqui vai proteger o que foi feito nos governos anteriores, mas que havia uma promessa do presidente Bolsonaro e muito conduzido por Paulo Guedes, embora agora ele também está bem desgastado no governo, acabou mantendo aquilo que o Michel Temer tinha proposto em 2017 e 2018, acredito, 2017. Eu queria saber como que você vai trabalhar de forma harmônica com a economia de Paulo Guedes para proteger a Zona Franca de Manaus. Excelente pergunta. Primeiramente, eu não vou trabalhar com o Paulo, vou trabalhar com o presidente. Vamos começar por aí. Tá? Em segundo lugar, essa alíquota dos concentrados é comigo. Então, até agora,
Aí você vê com a sua assessoria, me coloca à disposição qual foi a medida que o Paulo Guedes tomou que ferrou a Zona Franca. Nenhuma. Essa dos concentrados, só fazendo uma correção no que você falou. Ferraria se terminasse com 4%, e foi isso que o Michel Temer colocou. Nós, trabalho nosso, vou assumindo publicamente aí nas câmeras, ele ia reduzir até 4% a partir de 1º de janeiro desse ano. Nós seguramos em 12% lá em janeiro, em julho do ano passado, 12% jogamos para 10%. E aí continuamos a fazer esses estudos, que iam terminar em 4%, pela lei do Michel, e o presidente acatou. Um estudo que fizemos nós aqui fomos, foi Suframa, não foi, Menezes? O senhor, foi a equipe da Suframa, presidente, superintendente da Zona sim, Franca de Manaus, isso, só para lembrar. Com a ABIR, Associação Brasileira da Indústria de Refrigerantes, e a equipe econômica. E nós chegamos no valor de 8% dessa alíquota. E o presidente, eu falei, presidente, nós precisamos dar uma solução definitiva nisso. E foi dado. O que a bancada, né, teria que assumir, no bom sentido, era a lei do Michel com 4%, e nós conseguimos manter com 8%. Então foi mantido. Então não houve prejuízo, até porque nós tínhamos ainda uma margem de gordura com relação a isso daí. Porque veja bem, há 10 anos atrás era 40%, em 2018 era 20%, Sim. E meu irmão está em 8%, e olha, está muito bem. Então não vi, até o momento, nenhuma medida tomada pelo Paulo Guedes que viesse a nos prejudicar. Não vi. Pelo contrário, vou lhe dizer uma que nós tomamos na Suframa. Hoje, e que nós discutimos hoje, só tem um local do Brasil que produz os smartwatch. É aqui, na Samsung, por uma peleja nossa. Aí eu digo, minha como superintendente e minha equipe que me assessorou com relação a isso, e nós fomos escutados a contragosto em parte da equipe econômica. Então, quero te dizer o seguinte, a gente tem que respeitar as pessoas, o ponto de vista delas. Agora, temos sim, por exemplo, eu na condição de mandatário municipal, por isso que eu digo, disse agora para o professor Marcos, não é brigando com o presidente, quando eu falo brigando, o prefeito, que nós vamos conseguir soluções para a nossa cidade, agora falando na condição de prefeito. E sim, restabelecendo essa ligação, aí sim, eu diria que nós vamos atrair investimento, principalmente na área da habitação e regularização fundiária. Sim, a sua resposta foi bem coesa. O que nos preocupa enquanto jornalista, enquanto imprensa, acredito que enquanto técnico, é os discursos que ressoam do Palácio do Planalto. Okay. Tivemos esse termo, ferrar, né? A correção, no caso, ele usou esse termo em 2019. E mais recentemente, logo em seguida, teve o ministro Ricardo Salles, em seguida não, esse ano, no início desse ano, onde ele criticou subsídios dados ao polo de 2 rodas. Em vez de continuar a dar subsídios a fundo perdido para fabricar bicicleta na Amazônia, vamos fazer coisas que realmente precisam estar na Amazônia. Eu acho que esse tipo de discursos que saem dali dos ministros que compõem a gestão de Bolsonaro não causa uma insegurança jurídica na Zona Franca? Eu vejo da seguinte maneira. Eu creio que o ministro Ricardo Salles ele fez uma retificação nessas palavras dele. Ele retificou. Agora, a gente, olha bem, eu estive lá na equipe econômica, os senhores aqui, senhoras já participaram de determinados boards, né? Quando você participa de boards, de equipe, você tem 2 posicionamentos. Um seu, pessoa física, ou institucional, pessoa física, e outro como representante daquela classe. Por exemplo, eu sou o prefeito. Às vezes me perguntam uma coisa, e às vezes é uma opinião pessoal, e às vezes é uma opinião institucional. Foi isso que eu falei aqui numa resposta, né? Então, às vezes se conflita. As pessoas, no calor de uma resposta jornalística, ele dá uma opinião pessoal, e ele esquece que naquele momento ali, ele está sendo confrontado como uma figura pública. Sim. E que a opinião dele como pessoa física, ela tem que ser julgada por um board. Por exemplo, o ministro falou isso, mas para que tenha o êxito no ferrar, tem que passar pelo presidente, tem que passar, às vezes, por uma consulta ao Congresso, a um STF. Então, não importa o que a pessoa fale,
Vai causar uma insegurança? Não sei. Até depende da maneira como ecoa e o tema, né? Mas tem que saber que o jornalista e a sociedade é que tem um cara que é dono da caneta. Esse, no caso, é o presidente. Então o cara pode falar o que é. Por exemplo, eu vi agora recentemente, teve aí um entreveiro que o pessoal tentou fazer com o ministro da Saúde, e o presidente foi lá e falou, não, olha, eu sou o presidente, ele avocou para ele a responsabilidade, não vai ser feito assim, vai ser feito assado. E é exatamente dessa maneira que eu vou fazer também. A responsabilidade sempre será do comandante. O comandante não pode se eximir dessa responsabilidade. E o que eu vejo é que o político não assume. Não assume postura. Não vejo nenhum político do meu estado assumir postura firme, de pulso firme, e dizer é dessa maneira. Ele fala assim, mas sabe como é que é, e tem aquilo que quer. Entendeu? O saque é quer. Então, o que está faltando nesse meio são pessoas que tenham convicções e que assumam postura. Vai ter desgaste, mas também vai ter benefício. O que acontece é que o político ele não quer se posicionar. E a gente se posiciona. Tá certo. Continuando ainda falando sobre economia, a gente vai dar mais uma pergunta ao Marcos Evangelista, que na primeira vez falou pelo Conselho Regional de Administração, no sentido de fazer uma pergunta sobre gestão pública, e agora é sobre burocracia, não é, Marcos? O que acontece, candidato? Além da dificuldade do acesso ao crédito que nós já conversamos, um outro entrave é você legalizar uma empresa aqui em Manaus. Né? Principalmente se ela depender da parte de uma certidão ambiental. É com nós. Né? Então, veja bem, hoje a gente não sabe quem demora mais, se é o IPAAM ou se é a SEMAS que vai ficar sob o seu teto, o senhor sendo eleito prefeito. Nesse panorama, qual seria a sua estratégia para fomentar essa abertura de empresa com uma facilidade, garantindo a sustentabilidade do nosso meio ambiente e, ao mesmo tempo, facilitando a abertura da empresa com as questões ambientais? Obrigado, excelente pergunta. Tem no nosso plano de governo, exatamente na parte da gestão pública, que é o nosso 12º vetor, e eu coloquei lá o seguinte, que nós vamos desburocratizar e automatizar a regularização das empresas, o licenciamento das empresas. E aí eu te digo novamente, você conhece muito bem esse tema, nós temos que, para isso, dar uma reformatada na nossa querida SEMAS. Também nós temos que colocar no mesmo pacote a situação do Implurb, porque hoje o Implurb, ele fiscaliza, ele planeja, ele executa, não tem uma segregação de função e conflita um pouco com a Seminf. Então, deixa eu te falar, eu vejo o seguinte, o Estado ele tem que ser aquele ente que vai facilitar e não atrapalhar a vida do empreendedor. Exatamente. E se é uma pessoa que vai brigar por isso, sou eu. Então, a Secretaria do Meio Ambiente, ela precisa ser repaginada. Nós precisamos fazer uma mini reforma administrativa ali, novas pessoas com pensamentos diferentes, entendeu? Incentivarmos essa mudança. Faz parte, está lá no nosso plano, e nós colocamos isso exatamente por isso, porque nós queremos, sim, gerar emprego e renda. E aí, dentro desse contexto, nós colocamos no nosso plano, nós queremos uma gestão desburocratizada, automatizada, integrada, porque eu verifiquei que as plataformas das diversas secretarias, elas não se falam, elas não têm uma base de dados que você integre. Por exemplo, quando eu cheguei na Suframa, acontecia isso. Por isso que eu digo que ela tem que ser automatizada e integrada. São duas coisas diferentes. Sabe por quê? Quando no serviço público, doutora Grace, a senhora sabe muito bem disso, quando qualquer processo passa pela mão de diversos servidores, mais suscetível nós somos à corrupção. E aí, quando eu cheguei na Suframa, eu via que tinha muito carimbo, muito papel, muito carimbo, muito papel. Eu falei, por que nós não automatizamos esse processo? Porque quando você automatiza, o cara entra aqui com os dados, ele entra no fluxograma, sai do outro lado o resultado. E aí não precisa mais da interferência do homem. Se não tem interferência do homem, menos suscetibilidade à corrupção. E exatamente isso que nós temos, e nós colocamos lá na gestão para integrar. Temos que desburocratizar. No que depender de mim, quem vai fiscalizar, eu falo, sou eu. Sou eu. Por quê? É o que eu tenho dito. Manaus
precisa de um gestor que tenha conhecimento da administração, mas que ele tenha saúde, disposição, energia, preparo para fiscalizar. Ele tem que ficar do lado do empresário. Aí precisamos quebrar as regras dentro do mar. Eu vejo que a legislação ambiental, algumas coisas nós temos que avançar também. É criado um clima de que o meio ambiente atrapalha. Eu não vejo dessa forma. Eu conheço várias pessoas, posso até citar o nome de uma pessoa que dirige um instituto, que o pessoal coloca, não, isso daí é o bicho-papão, a gente chega lá com ela, não, a gente quer cooperar. Eu sei que as pessoas querem cooperar porque querem gerar oportunidade. Nós precisamos fazer a nossa cidade avançar. Nós precisamos criar realmente oportunidades. No que depender de mim, para quebrar a regra, para desburocratizar, para deixar um ambiente suave e leve para a gente navegar, vamos mudar o código o plano diretor da cidade? Vamos mudar o plano diretor da cidade, para mim já é uma norma. Mudar o plano diretor da cidade, quebrar ali muitas coisas nas SEMAS, está lá, está escrito no meu plano de governo. Vamos quebrar. Porque Manaus precisa avançar. Aí é que eu te digo, e quero falar olhando no rosto de cada um de vocês. Não é com figuras públicas do passado, que já tiveram oportunidade de gerir a cidade, né, que nós vamos construir o futuro. Para o futuro ser construído, ele precisa de ideias inovadoras. E nós somos essa ideia inovadora, querer fazer o diferente. Sabe de uma coisa? Você vai ver nessas secretarias, eu não vou nem citar o nome para não me... Quem está por detrás na secretaria X? Sempre a mesma pessoa. Muda o governo, muda o prefeito, mas o cara que está lá sempre balizando naquela área, aí não avança no trânsito, não avança na mobilidade, porque o cara que está lá é um cara pensante, eu vou decepar a cabeça desse camarada, mandar ele para casa, colocar um cara novo, igual o doutor Samir, e vamos governar a cidade. Exatamente dessa maneira. Porque se você não cortar a cabeça desse infeliz, ele vai ficar com essas ideias retrógradas, como tem até hoje na parte da mobilidade urbana e do trânsito. Não avança porque só tem um mago lá. Então tem que quebrar a cabeça do cara. Quebra, ó, traz um cara novo, ponto. E aí vamos resolver o problema, meu irmão. Carta branca para você resolver. Precisa disso, não. Temos que ouvir o doutor fulano de tal. O cara tá caquético lá, entendeu? Não fez nada nos últimos tempos, tá tudo do jeito que tá. Quebra o cara, meu irmão. E vamos colocar uma pessoa nova, com ideia bacana, preparado, que venha de uma boa universidade. E é isso que a gente precisa. Eu quero compor meu secretário, a minha equipe, com gente inteligente, preparada. E é disso que a gente vai construir a cidade, não é com essa velharada que está aí, que já teve oportunidade e que não, nada vai mudar. Desculpa. Candidato. Subiu a emoção, até como Tudo cidadão. Tudo bem, a gente se emociona mesmo falando e desabafando. Foi uma exercitação do calor do discurso, nenhuma relação entre os... Tranquilo. Então você falou que vai colocar uma pessoa nova enquanto. A gente já compreende que você já está recrutando ele para o próximo do seu governo municipal. Então, mas não é essa ideia. Não é essa ideia. Foi só um exemplo. Que ele fez essa correção, mas tranquilo, a gente entendeu. Agora vamos falar sobre política e poder com a vice-presidente da OAB. Candidato, em algumas declarações anteriores, o senhor tem dito assim: este é o momento dos militares. Sim. O que exatamente o senhor gostaria de dizer com isso? E outra pergunta, vou aproveitar que essa é a minha última pergunta. Essa resposta também me interessa. Outra pergunta, eu gostaria que o senhor deixasse bem claro, assim, se fosse possível. É inegável a sua relação de amizade com o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que isso, na sua visão, representa de efetivo benefício para a sociedade, caso o senhor seja eleito prefeito de Manaus? Bem, respondendo a... Vamos começar pela segunda? Não, vamos começar pela... Gente, vamos ser bem franco. Vamos ser bem franco. É para criar polêmica, eu vou criar polêmica. Tá? Pega todos esses gestores que foram prefeitos agora de Manaus nos últimos 30 anos. Veja o currículo deles e veja a cidade que construíram. Simples, serve para a reflexão de vocês. Aí você pega o preparo, a formação acadêmica que você que está aí desconhece de um militar. Nós somos formados gestores, nós somos formados para pensar o Brasil, nós somos formados para pensar a sociedade. E é exigido de nós o preparo para isso. E aí você vê gestores aqui que hoje são políticos profissionais que não tinham, às vezes, conhecimento nenhum, pegaram uma onda da política, mas não têm a formação na administração pública. Não, se você perguntar quais são os princípios que regem a administração pública,
que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o cara não sabe. Eu fui ordenador de despesa. É exatamente isso que eu falo. Nós militares somos formados para isso. E esses caras, com todo respeito, tem lá um cara que formou não sei o quê, diz que ele formou engenharia, não sabe nem fazer uma integral. Desafio ele. Vamos fazer uma integral, porque vamos fazer, junto comigo. É disso que nós estamos falando. Então, quando eu falo que é o momento dos militares, é pelo seguinte, não é que ninguém queira militarizar, nós queremos pensar como. Os militares, doutora, eles têm uma visão de pátria, de pertencimento, de resgate de valores nacionais. Eu tenho orgulho quando a pessoa diz que eu sou caboclo. Tem gente que fala que é caboclo e pensa que é depreciativo, né? Então nós queremos resgatar esses valores e queremos dizer o seguinte, ó. Tivemos um excelente prefeito há 30 anos atrás, Jorge Teixeira de Oliveira, coronel do Exército, foi meu comandante no Colégio Militar, eu tinha 10 anos. Esse camarada, quando ele rasgou aqui a Djalma Batista, o nego falou que ele era louco. Ele falou assim, não, vamos formar 6 pistas ali. Hoje, Djalma Batista é uma ruazinha normal, porque ele estava vendo. Nós temos essa visão, porque nós trabalhamos com planejamento, a nossa formação é essa. Estudamos filosofia, psicologia, sociologia na academia militar e a população desconhece isso, porque nos últimos 30 anos nós fomos o grande mudo e ideologicamente o país foi dominado por uma ideologia que nos colocou como uma parte da sociedade e a sociedade esqueceu que nós viemos dela. No meu caso, meu pai nunca foi militar, minha mãe também não, meu sogro não, nós fazemos parte dessa sociedade. E nós queremos colocar à prova o nosso senso de gestão e administração para que seja comparado com todos esses que me antecederam do Jorge Teixeira até agora. E a sociedade verá a diferença. Verá um gestor presente, fiscalizando, exigindo. Se não está dando resultado, troca. Mas o mais importante, olhando no olho da sociedade e conversando com ela e buscando resolver os problemas com ela. Porque esses caras não fizeram. Estão preocupados com a imagem deles. Por que não fizeram o BRT? Porque não ia terminar na gestão deles. Estão preocupados em dizer o seguinte, veja bem, se não terminar na minha gestão, quem vai inaugurar o outro? Nós não estamos preocupados com a nossa gestão, nós estamos preocupados em servir o povo. Foi por causa desse motivo que eu simplesmente não me coliguei com ninguém, porque eu quero fazer aliança com você. Agora, respondendo objetivamente a sua pergunta com relação, o que a amizade do presidente vai trazer para Manaus? Nada, absolutamente nada. Ela vai trazer uma coisa muito interessante. A oportunidade que a gente tem de olhar no olho dele e dizer, presidente, e sensibilizá-lo pelo lado pessoal. O senhor sabe que eu sou um caboclo da terra, o senhor conhece a minha carreira. Eu vou lhe dizer uma coisa que os políticos não vão ter coragem de dizer, nem os seus ministros. Lá a situação real é essa, é isso aqui que a gente representa e ele vai se sensibilizar, coisa que nem o outro político que hoje está concorrendo à prefeitura vai poder falar olho no olho dele, porque vai falar institucional. Olha, presidente, nós estamos lá na cidade mais bela do mundo, o senhor sabe, mas não vai conseguir sensibilizar o presidente para que ele possa, até quem sabe, quebrar algumas regras dele e também, quem sabe, por que não quebrar as regras do Paulo Guedes e de outro ministro em benefício da nossa região. Se tem um cara que tem essa relação com ele, que pode mudar, todos esses candidatos sou eu. Eu queria complementar ou mesmo fazer uma segunda pergunta em cima da questão da doutora, que a doutora Grace Benayon levantou. Quando o senhor fala que a gestão militar ela é muito mais eficaz, a gente tem informações históricas, eu acredito que o senhor, como um academicista também, deva avaliar isso, de que durante a ditadura militar, e aí uns falam de ditadura, regime, que seja, não houve muita informação e notícia sobre corrupção na gestão federal, porque todo mundo tinha medo de morrer, fato. Eu acho que a gente precisa levantar essa questão. Quando o senhor fala que é o momento de militares, é o momento de assumirem uma gestão pública, o senhor se refere a essa questão de forma pragmática no sentido da administração pública, mas não no sentido da política, do modo de fazer política? É essa dúvida que fica. Olha, eu vou respeitar a sua opinião, mas eu quero aprofundar o tema. Eu vou discordar quando você fala que as pessoas não tinham a liberdade de falar com medo de morrer. Se a senhora me falasse isso da ditadura da Argentina, de Cuba, do Uruguai e do Paraguai, eu iria concordar com você. Porque nessa ditadura aqui, eu fui responsável pela procura dos mortos, e pode colocar o meu nome na internet,
na procura dos corpos dos guerrilheiros da guerrilha do Araguaia. Perdemos 270 pessoas do lado de lá. Eles mataram muito mais do nosso lado e nós vivíamos no momento de Guerra Fria. Em Cuba e na Argentina eram fuzilados 7.000 por dia. Então esse mimimi aí, eu não vou entrar nesse negócio. Agora eu quero dizer uma coisa para você. Nós tínhamos todas as liberdades possíveis e realmente não tinha corrupção. Corrupção tem desde quando esse país foi descoberto pelos portugueses em 1500. Só que era numa escala menor. E vou lhe dar um exemplo clássico. O presidente Castelo Branco, né, ele tinha um irmão que estava gerindo uma instituição. E isso é muito peculiar, todo mundo sabe dessa história. Aí ele ligou para o irmão dele e falou o seguinte: olha, vem cá, eu tomei conhecimento que essa instituição que você está gerindo, você beneficiou um determinado grupo e esse grupo te deu um aeroíris de presente. Aí ele falou: realmente, mas eu vou devolver. Ele falou: não, você não vai devolver, você já está demitido e vai ser preso. Então, é mais ou menos por aí. A corrupção é um mal que nós temos que viver, mas nós temos que mudar a cabeça dos nossos jovens para isso. E eu quero dizer o seguinte: ela existe no nosso meio? Pode existir. Num percentual, quem sabe, não sei, 5%, porque não existe, toda anonimidade é burra, já falou um grande filósofo, né? E foi de esquerda. Toda unanimidade é burra. Agora, querer comparar esse período militar, vamos fazer assim, ó, com esses últimos 30 anos no Brasil de corrupção, é brincadeira, é desigual. Mas eu quero colocar a gestão militar em termos de preparo e zelo pela coisa pública. Nós temos zelo, Paula, pela coisa pública. Você precisa ir visitar qualquer organização militar dessa Amazônia, quando você vai lá e visita. Assim, que era essa viatura? Toda limpinha, toda... Pô, 40 anos atrás. Aí como é que está desse jeito? Porque nós temos zelo pelo dinheiro público. Essa é a diferença. E eu digo para você, e digo mesmo, a maioria desses políticos que nos governaram, e aí continuam nos governando no Estado, não tem zelo pela coisa pública. É só você ver os escândalos que estão envolvidos, Maus Caminho, CPI da saúde, CPI da Lava Jato, CPI de tudo que está. Não tem zelo pela coisa pública. Muitos deles aqui começaram a sua vida como simples pessoas, hoje são milionários ou bilionários. No meu entendimento, daquilo que eu fui formado, vou falar aqui. A gente só consegue enriquecer ou casando com milionária, ou acertando na cena, ou sendo empreendedor. Político não tem o direito de enriquecer. Não tem o direito de enriquecer. A maioria dos nossos moram hoje lá no condomínio, ou no Jardim das Américas, ou lá no Efigênio Salles. Político tem que ter vida austera, vida íntegra. Exatamente esse exemplo que o presidente Bolsonaro está dando para o país. É complicado citar o presidente como exemplo, mas... Não, ele continua com o mesmo patrimônio dele. Vamos lá. E tem mais. Ele só tem essa aprovação, digo mesmo para você, tá? O patrimônio dele não cresceu. E nos últimos 2 anos nós não vimos um indício de corrupção no governo dele. Vamos lá. Quando a gente se refere, só para finalizar Claro. isso, para a gente tentar finalizar esse assunto sobre ditadura, regime, eu me referi aos registros históricos. Históricos, candidato. Eu não me referi ao que eu ouvi falar, do que eu pensei. Existem registros históricos sobre esse assunto. E eu sei aquilo que o governo Bolsonaro pensa, nós sabemos aqui. E se nós fôssemos debater as respostas, nós iríamos aqui passar pelo menos 3 sabatinas falando sobre esse assunto, porque o que o senhor falou realmente eu discordaria por completo. Uhum. Mas vamos passar agora a pergunta para o professor Carlos Durigan, da Associação Conservação da Vida Silvestre, que vai abordar agora o tema políticas socioambientais. Saneamento. Saneamento básico, desculpa. Não, obrigado, Paulo. Coronel Menezes, só uma parte antes, né, uma questão que é importante mencionar, né, que eu acho que o senhor deve concordar comigo, que não quer dizer que a população civil não está apta a ser governante ou a ser, né, claro, fazer a gestão da mesma forma certeza. E com o mesmo zelo que os militares fazem, né? Então é importante deixar claro, porque nós, como sociedade civil, né, nós temos também as mesmas preocupações e a mesma vontade que os políticos têm o zelo, como o senhor pregou, né? Mas olha, eu quero dizer para você, eu concordo plenamente com o que o senhor está falando. Por exemplo, mas eu hoje, eu sou civil.
Eu deixei a Até farda. tem que deixar, né? Para seguir carreira política. Há 10 anos atrás. Isso é Entendeu? importante mencionar. Eu sou civil. É claro. Não, legal, bacana. Aí, Coronel Menezes, tem uma questão que eu trago para a gente falar, que em 2019 o Instituto Trata Brasil fez um levantamento em 100 municípios do Brasil em relação à questão de saneamento. Manaus ficou em 96ª posição. Estamos bem. Na frente apenas de 4 outros municípios que estavam aí entre capitais e grandes municípios do Brasil. São 12,25% de esgoto tratado. Nós temos um problema seríssimo agora com resíduos sólidos, né? Destinação de resíduos sólidos, até com a questão de aterro, reciclagem. Manaus ainda não está reciclando vidro, né? Que é um desperdício até, né? Que a gente pode estar desenvolvendo uma série de questões em relação a isso. Recentemente, e está em tramitação uma lei que proíbe alguns usos, por exemplo, canudo plástico, né? Que eu acho que inclusive é um ponto interessante que pode gerar oportunidade para nós aqui em desenvolver a indústria de descartáveis reciclados, né? Ou de biodegradáveis, né? Com o uso de papel ou outras matérias naturais. Então, assim, eu trago essa questão, Coronel Menezes, para saber, do seu ponto de vista e dentro da sua gestão, a gente sabe que em uma gestão é praticamente impossível de cuidar de todas as demandas que nós temos nesse sentido em Manaus. Mas a gente precisa começar, né? Então, o que o senhor pretende, ou o que o senhor tem como plano para começar a tratar de uma questão tão séria como essa, né? Sabendo que é uma questão que nos leva a uma necessidade hoje. Muitas das doenças que nós temos são transmitidas pela água suja, água poluída, inclusive contaminação por metais pesados. Enfim, temos essa temática, Coronel Menezes. O que o senhor tem a nos dizer em relação a um plano para iniciar um processo para melhorar isso? Primeiro, em meu lugar, agradecer a sua pergunta, extremamente relevante. Hoje, né, dados da prefeitura, a nossa cobertura, eu sou especialista, sabe disso, é de 20%. Cobertura dessa rede, né, de saneamento básico. Veja bem, acabamos de completar agora o dia 24, 351 anos. Somente 20% da nossa cidade tem a cobertura de saneamento. É triste, dizer que é triste. É sinal exatamente desse reflexo. Houve um avanço nos últimos 10 anos, eu acho que houve. Parece que era 5%, não era? 5%. Paula, eu não vou te... quer dizer, se houve, eu não sei mensurar. Mas, por exemplo, eu moro no Adrianópolis hoje. Eu morava no Alvorada. Eu já consegui vir um pouco mais para o sul. Estou hoje no Adrianópolis. E no Adrianópolis, que é área nobre, como Viral, a gente vê o esgoto a céu aberto. Se a gente vê o esgoto aqui, tu imagina lá no Coliseu, no Aliança com Deus, entendeu? No Riacho Doce 2, está tudo na flor da pele. Eu fui aqui na Compensa semana passada, aí eu entrei lá, eu até fiquei preocupado. Falei, caramba, me lembrei do tempo quando eu estava nas favelas no Rio de Janeiro, que era das tropas especiais do Exército, aquelas vielazinhas, o cara, não, é lá dentro que a comunidade está ali esperando. Uma sedentina enorme. Aí, estávamos assim no lugar e falou, olha, nós passamos aqui um cimento e o esgoto correndo por debaixo, as pessoas ali uma casa em cima da outra. É o que eu digo, o gestor precisa estar presente, ele precisa estar lá. Eu falei, caramba, nós estamos no centro. Sentir esse cheiro. Precisa sentir esse cheiro. Precisa sentir esse cheiro. Eu vou dizer para o senhor que isso aí está contemplado no nosso plano de governo. Essa cobertura não é maior do que 20%. É um grande desafio. Nós colocamos lá que temos que ampliar a rede de coleta e tratamento de esgoto. Não tem como a gente avançar mais do que isso. A parte de águas, o senhor sabe muito bem, é uma concessão. Foi feito agora um marco regulatório no mês de julho, federal. Agora, o que eu sei é que o governo federal, vamos colocar na última semana, né, e anteontem o presidente do BNDES já colocou, o Ministério das Cidades, aqui conversando com o Dr. Samiantes, um mega projeto de recursos para essa área no Brasil todo. Então, com certeza, nós vamos ser contemplados. Considerando que, gente, por exemplo, eu estava estudando com o veterinário que nos assessora,
ele vendendo um conceito que eu não conhecia, que era saúde total. Porque aquilo que o animal, né, faz, as fezes dele impacta a gente. A gente às vezes não acha que é normal. Não, não é normal. Então, nós temos lá estamos contemplados nisso, queremos pegar carona nessa situação hoje do governo federal com relação a essa utilização de recursos. Quando dirigi a SUFRAMA, um dos grandes óbices para o nosso asfaltamento era a drenagem, saneamento básico, né? Então, nós contemplamos isso lá, colocamos micro e macro drenagem, ampliação da rede, repito, de coleta e tratamento de esgoto. É o que a gente colocou para lembrar que aquilo é importante para nós. É dessa maneira que eu vejo que isso não se resolve, claro, longe disso aí, você que está aí. Eu não sou Vestal e nem venho aqui prometer que eu vou chegar em 100%, mas que a gente vai continuar, vai começar, como o senhor muito bem falou, e nós contemplamos isso no nosso plano de governo para dizer que nós estamos atentos e queremos trabalhar, sim, nesse tema que fica por debaixo das nossas vias públicas e que muita gente, infelizmente, até agora não deu a devida prioridade. Isso tem consequência na saúde pública. Muito obrigada, candidato. Chegamos agora à nossa reta final, Sabatina Cenário, com o candidato Coronel Menezes, e eu gostaria que os nossos participantes, nossos debatedores, tivessem aí essas considerações finais, a começar pelo Dr. Samir Oliveira. Paula, obrigado pela oportunidade. É uma responsabilidade tremenda representar o nosso Conselho Regional de Engenharia, Agronomia e Geociências, falar sobre, dar voz a todos os engenheiros da nossa cidade. Congratulo a revista Cenário pela iniciativa, ainda mais num ano tão desafiador que nós tivemos, mas prova que nós utilizamos todos os recursos disponíveis que nós temos para continuar trabalhando, para continuar lutando pelo desenvolvimento da nossa cidade. Agradeço a oportunidade de dividir a mesa com os colegas sabatinadores. E é isso. Muito obrigada, Samir. Marcos Evangelista, do Sindicato dos Economistas do Amazonas. Agradecer a presença de todos, convite novamente da Paula, aos nossos colegas da mesa, e lhe parabenizar, né, pela sua postura proativa nas respostas. O senhor foi sempre direto ao ponto, e desejar boa sorte, que caso o senhor seja eleito, o senhor consiga colocar em prática todas as ideias que nós conseguimos debater no dia de hoje. Muito obrigado. Doutora Grace Benayon, vice-presidente da OAB Amazonas. Bom, mais uma vez eu quero parabenizar pela iniciativa, importante iniciativa, esclarecedora para o público, dizer que é uma alegria poder estar aqui representando os mais de 16 mil advogados da nossa seccional, dizer que o candidato realmente teve uma postura que surpreendeu, parabéns, muito sucesso na sua trajetória, tenho certeza que essa é uma das iniciativas mais importantes para a democracia. Saber escolher o seu candidato, saber, principalmente, você conhecer o seu candidato e dar devida importância para isso. A política é importante para cada um dos moradores da cidade de Manaus, portanto, a gente tem que ter muita responsabilidade na hora de escolher o nosso candidato. Assistir a cada um dos candidatos que estão se colocando à disposição e, principalmente, esclarecendo as dúvidas, né, mostrando ao povo que é o que realmente importa na escolha do seu candidato. Parabéns à equipe que está nos bastidores, que tem sido incansável e que tem dado um verdadeiro show aqui de organização, de planejamento e de eficiência. Muito obrigada. Sou Carlos Durigan, da Associação Conservação da Vida Silvestre. Paula, mais uma vez, obrigado. Super gratificante estar aqui com vocês, meus colegas sabatinadores e sabatinadora, né? E, Coronel Menezes, obrigado pela chance para a gente estar conversando. Um primeiro contato pessoal. Esperamos poder conversar outras vezes. Esse espaço é muito importante para trazer esse debate público, né, com temas de cunho técnico. Acho que é um momento bem interessante e eu gostaria até de salientar, é um trabalho que nós, inclusive, fazemos voluntariamente com vocês, né, e justamente pela importância, né, dentro não uma guerra, mas enfrentar um desafio que é um processo eleitoral, né? Então, acho que
fico agradecido mais uma vez em poder estar contribuindo. É importante lembrar isso mesmo, professor Carlos Dorigan, que nenhum dos debatedores está recebendo nada, absolutamente nada, para estar aqui, estar disponibilizando seu tempo, para estar aqui justamente para fazer um serviço à sociedade. Vocês estão prestando serviço à sociedade. E é importante também que o internauta veja quem vem a sabatina, porque nós temos aí pelo menos 2 candidatos que ainda não deram resposta ao candidato Coronel Menezes. A gente aguarda eles para que eles deem a resposta se vão vir ou não a sabatina, porque só dessa forma o eleitor pode conhecer quem vai escolher para administrar Manaus. Isso também fica aí com as considerações finais. Primeiramente, parabenizar você pela iniciativa, cumprimentar a todos os debatedores e a equipe aqui, nossos parabéns a vocês, tá? Dizer que, olha, eu sou homem de desafios. Quando eu estava no Exército, falando do Exército lá, os caras diziam, você é um cara inteligente. Eu falei, não sou inteligente, eu sou um cara que sei escutar. Aí vendo o professor falar aqui, aprendi muito com ele, vendo aqui a juventude do Samir, né, a experiência do professor Marcos, o carinho que a professora, que a doutora Grace tem, né, e conhecendo você, a gente vai crescendo como ser humano, vai conhecendo as pessoas, vai respeitando mais ainda. Minhas considerações finais é fora do padrão. E dizer para vocês o seguinte, por exemplo, eu escolhi agora um secretário, não conhecia o cara, eu escolhi porque estávamos numa mesa dessa. Toda vez ele ia lá na Suframa discutir lá na prefeitura, fazia parte lá de uma equipe, e eu ficava vendo o posicionamento dele. E 2, 3, 4 vezes, e um belo dia, quando eu decidi me colocar como candidato, da mesma maneira que eu estou vendo isso aqui, eu cheguei com essa pessoa e falei assim, bem, você se lembra de mim? Ele, claro que eu me lembro de você. Olha, eu estou concorrendo à prefeitura, gostaria de convidar para ser meu secretário. Nunca tinha ido na casa dele, nunca, pela sua postura, pelo modo como você tratava e argumentava ali, eu aprendi a respeitar. E ele nunca sabia disso, eu só fui externar isso naquele momento que fiz o convite para ele. E hoje ele está na minha equipe, está me assessorando. E eu vejo isso aqui como esse grande debate exatamente dessa maneira. A gente aprender a respeitar, ouvir as ideias de cada um. Claro, temos as nossas concordâncias, discordâncias, mas respeito. E isso nos engrandece. E a você que está aí, quero dizer para você o seguinte, rapidamente, 1 segundo. Nós só conseguimos resultados diferentes fazendo coisas diferentes. Se fazermos as mesmas práticas, os resultados serão iguais. Então, para você que está aí, internauta, muito obrigado pelo seu carinho, população manauara, dizer para você que não é trazendo de volta o passado que nós vamos construir melhor o futuro. Então, que você possa ter a sabedoria necessária de realmente escolher, ver a vida de cada candidato, quem está por trás de cada candidato, os interesses que estão ali por trás, e dizer para você que nós não coligamos com ninguém, porque queremos ter a liberdade de escolher o nosso secretário para entregar para você aquelas necessidades que você precisa. Abrimos mão do fundo eleitoral por entendermos também que esse dinheiro que é público, que é seu, poderia ser usado neste momento de pandemia para salvar vidas. Que Deus lhe abençoe. E não esqueça, 51 é uma boa ideia. Muito obrigado. Está certo, candidato. A gente agradece mais uma vez. Encerramos aqui a 3ª sabatina da revista Cenário. Voltamos amanhã.